Pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada, a gente falou sobre a relação que existe entre D, deslocamento elétrico, e E, campo elétrico, por meio da permissividade elétrica, que, em geral, é um tensor, mas que para meios lineares, entre aspas, que são meios isotrópicos, não lineares, né, meios simples, né, que não são poucos, inclusive, essa relação faz com que a permissividade elétrica seja, na verdade, um número, né? Não precisa ser representado por um tensor, e aí a gente obtém algumas relações entre D, E e polarização, que envolvem também a susceptibilidade elétrica. Então, com isso a gente pode resolver agora problemas de forma completa, né? Sendo que a gente vai precisar trabalhar também com os campos D e E, necessariamente, por causa das condições de contorno que também envolvem D. Né? Então, para a gente ver isso, vamos ver um exemplo, né, que é um exemplo que a gente já estudou anteriormente, só que antes a gente tinha uma bolinha, né, que ao invés de ser uma esferinha de elétrica, né, era uma esferinha condutora. Então, o problema é uma esferinha que você coloca num campo elétrico que inicialmente era homogêneo. A gente resolveu o problema quando ela era condutora, já temos todos os resultados, e agora a gente vai resolver o problema quando ela é feita de um material dielétrico. Então, a gente vai ter uma esfera dielétrica. Que é uma esfera pequena, né, comparada com os tamanhos envolvidos. Então vai ter uma permissividade elétrica epsilon, uma susceptibilidade elétrica que está descarregada, é linear e está colocada num campo elétrico inicialmente uniforme. A ideia é que a esfera é pequena e que daí ela só perturba o campo na região que é perto dela. Então, em termos de desenho, né, a gente vai ter uma esferinha, que aqui a gente não vai desenhar tão pequena assim, para que a gente possa ver alguma coisa, né? E aí a gente coloca essa esfera numa região que tem um campo elétrico que inicialmente, então longe dela, é um campo elétrico uniforme.
que a gente vai chamar isso de E0. Dada a simetria do problema, né? Então a gente tem uma direção aqui que é a direção do campo elétrico, né? Então a gente vai ter simetria em torno, né, dessa direção. E aí a gente vai colocar então um sistema de coordenadas esféricas, quer dizer, um sistema de coordenadas retangulares, mas vamos usar coordenadas esféricas, né? Então algo do tipo x, y, z. Então, em torno do eixo z a gente vai ter simetria para um ponto qualquer aqui, né? É representado por R, e aí o potencial elétrico nesse caso aqui, né, é um potencial elétrico que não vai depender do ângulo φ, né, dado esse sistema de coordenadas, não vai depender do ângulo φ, que é um ângulo medido no plano XY, né, porque se você pegar, ó, a esferinha e o problema em si e girar ele em torno do eixo Z, o problema não muda, né. Ao campo elétrico E0, a gente tem associado a ele um potencial elétrico, né? Que a gente vai chamar esse potencial elétrico, né, de V0. Né? Então, a gente tem aqui, né, E0 vai ser um E0K, né? E isso vai ser menos do gradiente desse V0, que é menos dV0 dZK. Isso faz com que a gente tenha um V0. Isso foi a mesma coisa que a gente fez no caso, né, quando a gente tinha uma bolinha que era condutora. V0 vai ser algo do tipo menos Z0Z mais alguma constante, que a gente pode chamar de alfa, né? Onde isso aqui é uma constante. E, pensando em esféricas, Z é R cosseno θ. Então aqui a gente tem, né, um ângulo aqui, θ. Então, como a gente tem um material que é linear, como a bolinha está descarregada, então, conforme a gente viu na aula passada, né, ρ é zero, porque está descarregada, e ρp, a densidade de carga de polarização, também é zero, porque é matéria linear, logo, divergente de E é zero, logo, né, a gente tem um problema onde vale a equação de Laplace. E aí, qual das soluções interessa? A solução que interessa é a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas com simetria azimutal. É essa solução aqui, né, é o V0, e V0 vale onde? Vale muito longe da bolinha. Vale quando R é muito maior que A. E aí então a gente tem um V, que é um V só de R e θ. A solução para isso, né, pensando primeiro em R maior que A, então a gente tem um V de Rθ, né, que é uma somatória, L igual a zero, CL R na L, mais DR R na L mais 1, que multiplica os polinômios de Legendre. Então,
para a região que é R maior que A, que é a região, digamos assim, fora, né, fora da bolinha, quando o R é muito maior que A, né, o que a gente tem é que os termos que envolvem 1 sobre R vão para zero, né? Então a gente tem que o potencial fora fica algo do tipo C0, daí D0 sobre R na 1 vai para zero, porque R é muito maior que A, daí C1R cosseno θ, com L igual a 1, C1, R na 1, P1, e P1 é cosseno θ, né? Mais C2 R quadrado, P2 cosseno θ, e aí vai. Mas isso tem que tender ao potencial associado com o campo externo homogêneo, que fica muito longe da bolinha, que é o campo 181. Então deixa a figura aí um pouco, que a gente pode precisar dela, né? Então basicamente o que a gente tem que ter, né, é o seguinte. Então C0 mais C1R cosseno θ mais C2 R quadrado P2 de cosseno θ mais tarará, tem que ser igual a menos E0 R cosseno θ mais alfa. Isso para quando a gente tem muito longe, né? Resultado disso: fazendo a devida igualdade de polinômios, né, a gente vai ter que C0 vale alfa, C1 é menos E0 e CL igual a zero para todo L maior ou igual a 2. Com isso, o potencial fora, né, que é essa série aqui, né, todos os termos que envolvem C, exceto C0, vão para zero. Sobram apenas C0 e os Ds. Então, o potencial fora fica menos E0 R cosseno θ, né, mais alfa mais uma somatória de dr R na L mais 1 PL cosseno θ. Bom, aí agora a gente investiga um pouco mais essas soluções aqui, né? Isso daqui é para, lembrando que isso daqui é para R maior que A, né? Para agora. Bom, para essa região para fora, então, da bolinha, né, o que a gente deve ter, né, em termos de contribuição para potencial elétrico? A gente já viu, né, da expansão de multipolos, que a gente tem, para cada
tipo de configuração de multipolo, a gente tem uma certa assinatura. Então, o potencial do tipo 1 sobre R é característico de monopolo. 1 sobre R quadrado, dipolo. 1 sobre R ao cubo, quadrupolo. E assim vai. A nossa bolinha estava descarregada, né? Ao ser colocada no campo elétrico, ela pode ser polarizada, mas isso não faz com que haja geração de cargas, né? Cargas de verdade, cargas líquidas. Então, né, pensando assim, a gente não deve ter um termo associado com um potencial de monopolo. Isso significa que D0 desce zero. Como ela vai ser polarizada, então para fora a gente deve sim ter uma contribuição de um termo associado com dipolo, né? Lembrar que polarização tem a ver com dipolos, então a gente vai ter uma geração de dipolos aí, e aí o termo de dipolo deve existir. Mas os outros termos de dipolo, de monopolo, de multipolo, desculpe, também não deve existir. E aí, com essa consideração física agora, né, pensando em termos de expansão de multipolos e pensando no que a gente tem nessa esfera linear, né, o potencial na região fora vai ficar o seguinte, né? Então, a gente tem, né, esses termos aí, onde o último tem a ver com a questão da contribuição de polo que deve existir, já que a gente tem uma esfera que vai estar polarizada, vai apresentar uma polarização, e polarização está ligada com a existência de dipolos. Então essa é a expressão do potencial fora. Daí agora a gente faz a mesma ideia para potencial dentro, né? Então o potencial dentro também é uma expansão em multipolo, em polínômio de Legendre. E aí R igual a zero faz parte da solução. Como a gente não tem nenhum tipo de multipolo em R indo para zero, não tem uma carga pontual, não tem um dipolo pontual, não tem nada, todos os termos, né, que seriam divergências, ou seja, que são do tipo 1 sobre R, tem que ir para zero. Já que a gente está com uma solução da equação de Laplace, né? Com isso a gente tem que dentro a gente vai ter uma soma do tipo A0, A1, R cosseno θ, A2, R quadrado, P2 cosseno θ, e aí vai. Que genericamente, né, é um AL, R na L, PL de cosseno θ. Né? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer
né, é considerar que a gente tem uma condição de contorno, conforme a gente viu no finalzinho da aula passada, uma condição de contorno, né, para a continuidade do potencial elétrico na superfície da interface, que no caso é a superfície da esferinha. Então o potencial dentro e o potencial fora tem que ser iguais na superfície da bolinha. Então, V fora e V dentro em A tem que ser iguais. A gente aplica agora os resultados para o potencial fora e dentro em R igual a A. Então, esse é o potencial fora. Tem que ser igual ao potencial dentro, né, em R igual a A. Bom, aí de novo, né, a gente faz a igualdade entre os polinômios. Com isso a gente vai ter o seguinte. Então, alfa é igual a zero, ou zero é igual a alfa. Aqui A. Isso envolve cosseno θ, isso também, isso também. Então a gente vai ter menos Z0A, que é isso, mais D1 ao quadrado, né, igual a A1. Exato. Essa é uma equação. Bem, e a outra equação, né, comparando polinômio de Legendre com polinômio de Legendre, a gente vê que todos os outros A's são zero. Tá? Isso restringe o potencial dentro, né, a ficar uma forma mais simples, né? Então, o potencial dentro é isso aqui, só resta 1 a 1, né? E o potencial fora
é isso aqui. A gente tem aqui, né, no caso, três incógnitas, né? Alfa, A1 e D1. E a gente tem uma equação já que envolve D1 e A1. Agora a gente precisa considerar as outras condições de contorno. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar os campos elétricos correspondentes. Para achar os campos elétricos, a gente tem que fazer a operação, né, de gradiente com sinal trocado. E para isso, né, então agora a gente vai precisar daqueles potenciais lá. Então, primeiro, né, pensando no dentro, a gente tem os potenciais escritos em coordenadas esféricas, a gente tem que calcular as coisas em coordenadas esféricas. Então, R, R, nota que a parte em φ, na verdade, não importa, por causa que nosso problema tem simetria em φ, então derivados com relação a φ são zero. E aqui, a alfa mais A1 R cosseno θ. Daqui dá para ver, né, que na verdade a constante alfa não importa, né? Ela basicamente te diz quanto é que é o potencial em alguma referência. Então, pensando no DDR daquilo lá, né? DDR do A1R cosseno θ vai dar A1 cosseno θ, né? Então, menos A1 cosseno θ R. DD do cosseno vai dar menos seno. Então vai dar mais A1 seno θ, θ. O que, na verdade, cosseno θ R menos seno θ, θ. Isso daqui é o versor K. Então, caso a gente precise disso, né? Isso é A1K. Esse é o campo elétrico dentro. Daí a gente tem o campo elétrico fora, usando o potencial fora, onde de novo, né, derivadas do alfa matam esse incógnita. A gente tem apenas, na verdade, D1 e A1. Bom, para calcular EF, tem que fazer a mesma operação, então menos nabla aplicado na função, né? Tem que fazer DDR dos termos, depois fazer DDθ, né? DDR desse R, na verdade, mata o R. Aqui aparece, né, um menos 2R ao cubo, né? DDθ dos cossenos dão menos seno. Então, já montando a resposta, né, a gente fica com isso aqui.
como tem um menos, né? E como tem um menos no menos é 0R. E como a derivada do 1 sobre R quadrado dá menos também, então eu acho que é positivo. Isso aqui. D1 R ao cubo menos E0 seno teta teta. Isso aqui. Bom, dos E's, a gente agora calcula os D's, por causa que a gente tem a condição de contorno para a componente normal dos D's. Então, o D dentro, né, é um epsilon vezes o E dentro, o que é menos A1 epsilon K, que é menos A1 epsilon cosseno teta R menos A1 epsilon seno teta teta. Aliás, mais aqui. 192. Tá? Então, de dentro é isso aí. De fora. Meio de fora é vácuo, né? E meio de dentro, o meio da bolinha, é um meio qualquer de permissividade epsilon. Então, E0 mais 2D1 sobre R ao cubo cosseno teta R mais Y0 D1 R ao quadrado cubo menos E0 seno teta teta 192B. Isso aqui. Tendo de dentro e de fora, a gente aplica a condição de contorno para continuidade do D. Como a esfera não tem carga nenhuma, sigma, que é a densidade superficial de carga, de verdade, carga líquida, é zero. Então, a gente tem a condição de contorno para a componente normal do D sendo contínua. Então, D1 escalar N é D2 escalar N na superfície. E é igual a. Normal, a interface ali é uma normal superfície da esfera, que é a versão normal R. Então isso significa que a gente vai, na verdade, selecionar as componentes em R, as componentes radiais, tanto do D dentro quanto do D fora. Então, só para fazer tudo direitinho, né? Então, D dentro escalar R em R igual a A igual a D fora escalar R em R igual a A. E isso resulta em, passando aqui, né? Quando você faz escalar com R, você R escalar teta zero. Então você mata a componente em teta.
nos dois casos você tem um cosseno θ, então vai cancelar o cosseno θ também. Então, menos A1 vezes epsilon, A igual a epsilon zero é zero mais 2d1 sobre A ao cubo que não tem A, desculpe. Sim. Só. Ou, né? Que dá para fazer, por exemplo, né, passar esse aqui para baixo. E ficar assim. Bom, aí, né? Então a gente tem uma outra equação que envolve D1 e A1. Então a gente tem duas incógnitas, D1 e A1, e duas equações, que é 193 e 196. Resolvendo o sisteminha, né? Então a gente vai ter A1 é igual a isso aqui. Então a gente acha que tem que valer A1. E aí, né? Do A1 a gente acha o D1. Então a gente acha A1 e D1. Daí a gente volta lá atrás. E aí, tendo achado A1, né, e D1, a gente agora achou os potenciais também, né, achou os campos, achou também os Hs, os Ds. Pensando nos potenciais, né? Lembra que daí tem aquele alfa que a gente não acaba não achando, mas que não é relevante. Então, em termos de potenciais, a gente tem isso aqui.
onde essa parte aqui está associada com o potencial elétrico do campo homogêneo, essa parte aqui vem da polarização da bolinha, e aí a gente tem um campo do tipo 1 sobre R quadrado, que é característico do campo de dipolo, né? Então, esses são os potenciais. Daí a gente pode achar também os campos. O campo elétrico, ele era algo na direção K, conforme a gente escreveu agora há pouco, né? Agora a gente achou quanto é que vale a 1, então ele vai ser homogêneo, na verdade. Então o campo dentro é um múltiplo, né, do campo uniforme, então o campo dentro é uniforme também. Então, os campos elétricos dentro é uniforme, fora ele é um campo, né, que esse E0 cosseno θ R menos E0 seno θ é o campo uniforme. O resto, o outro termo, é o campo associado com o dipolo, é um campo de dipolo. E aí a gente pode achar a polarização. Então, a polarização fora é igual a zero, né? Porque a susceptibilidade elétrica é igual a zero. Para dentro, né? É ε0 que é vezes o campo elétrico dentro, que vai dar 3ε0 ao quadrado, que é ε mais 2ε0 E0, que é uniforme. Então a polarização vai ser uma polarização uniforme. Tá? E aí a gente pode achar também as densidades de carga de polarização, né, para resolver o problema de forma completa. Como a polarização é uniforme, a densidade volumétrica vai acabar sendo nula. Então, a densidade volumétrica de
carga de polarização, né, é menos divergente de P, que é igual a zero. Como aliás a gente já imaginava, né, por causa que a gente justamente mostrou que tinha a densidade de carga efetiva zero nesse problema. Sigma P é P escalar N, que é P escalar R, que no caso é 3 epsilon zero quadrado, que é epsilon mais 2 epsilon zero, né? Daí E0 escalar R, o que vai dar módulo desse, E0, módulo desse é 1, cosseno do entre eles, que é cosseno θ. Então a gente tem ao quadrado, que E0, epsilon mais 2 epsilon zero, cosseno θ. Então aqui, né, a gente tem uma constante, mas o importante é a parte daqui do cosseno θ. Isso faz com que esse aqui é positivo, esse aqui é positivo, tudo mundo é positivo, epsilon, E0 também é positivo, então entre 0 e π sobre 2, cosseno θ é positivo. Isso faz com que nessa região aqui a gente tenha uma densidade de carga de polarização positiva e na região de baixo, na superfície, né, a gente tem negativa, sendo que os máximos acontecem no eixo Z, tanto no eixo Z positivo quanto no eixo Z negativo, que é exatamente igual ao que acontecia naquela bolinha que a gente analisou quando a bolinha era uma bolinha metálica. Também tinha uma polarização, né, e a densidade de carga de polarização também se comportava como cosseno θ. Né? E a gente já viu lá que quando a gente integra isso daqui, né, a gente tem como resultado zero. Então fica para mostrar aqui que a integral, né, que seria a carga total de polarização, é nula. A gente pode investigar um caso específico, né, que um certo limite em que a gente saiba algum resultado para a gente ver se isso aqui faz sentido. Né? Então, um caso que a gente, né, sabe é o caso em que a bolinha de elétrica tem uma permissividade epsilon zero. Então, na verdade, o que a gente tem é um meio que tem permissividade igual a outro meio. Então, na verdade, não tem uma diferença entre os meios, efetivamente. E o resultado é que o campo deve ser o campo uniforme em toda a região. Então, quando o epsilon tende a epsilon zero, então pensando aqui, né? Se epsilon tende a epsilon zero, a gente vai ter que aqui 3 epsilon zero, isso aqui vai dar 1, então o campo é zero, fora, né, epsilon menos epsilon zero dá zero, epsilon menos epsilon zero dá zero, então esse termo morre, esse também, sobra só E0 cosseno θr menos E0 cosseno θ, que é o campo uniforme de novo. E aí, em termos de polarizações, né, susceptibilidade elétrica é epsilon menos epsilon zero sobre epsilon zero, então a susceptibilidade elétrica vai para zero quando epsilon vai para epsilon zero. Então a polarização também é zero, né? E aí a gente tem um resultado, né, que é um resultado conhecido, então fechadinho, ok, né? A gente chega no mesmo resultado que a gente obteria se na verdade, né, tivesse uma bolinha de material vácuo, basicamente, né? Então, esse exemplo ilustra a aplicação, né, tanto de equação de Laplace, quanto das funções de contorno, quanto da relação entre D e E para o caso de um problema de elétrico em eletrostática, pensando que a gente está em eletrostática, né? E aí, a gente fez esse problema de forma bastante detalhada. Tá? Eventualmente outros problemas aparecem, né? Mas a ideia dos procedimentos é muito parecida com aquilo que a gente já fez anteriormente como exemplos, no caso dos materiais que são materiais do tipo, né, condutores. Tá? Bom, o que a gente vai fazer na próxima aula? Né? Na próxima aula a gente vai investigar uma outra coisa importante, que é justamente energia armazenada nesses materiais. Né? Energia armazenada em materiais de elétrons. Energia, como sempre, está, né, ligada com a existência do campo elétrico. Né? Então, de novo, né, onde tiver campo elétrico vai ter energia armazenada. Tá? E aí a gente vai obter uma expressão para esse armazenamento de energia. Tá?
Então, pessoal, obrigado. Se gostou, dá um joinha, curte o canal, né? Bate o sino, né? E dúvidas, deixe nos comentários. Até a próxima. Tchau!